Estamos passando pela história da Bíblia, focando no papel dos sacerdotes. E essa história começa com Deus criando um jardim chamado Éden, onde céu e terra são uma coisa só. Deus coloca os humanos no jardim para serem sua imagem real, seus sacerdotes, para que os humanos e Deus trabalhem juntos. E tudo isso é chamado de bênção de Deus. Mas tragicamente, os sacerdotes humanos são levados a se rebelar contra Deus e são exilados do jardim. Mas Deus promete que um descendente derrotará esse enganador maligno e restaurará os humanos como sacerdotes reais. E ele será tanto um sacerdote como um sacrifício. Mas a humanidade ainda está fora do Éden e as coisas desandaram para uma violência caótica. Então Deus escolhe um casal no meio dessa bagunça, Abraão e Sara, e os chama para irem até a terra de Canaã. E ele lhes promete uma grande família e todas as bênçãos do Éden. Mas as bênçãos não são só para eles. O objetivo é que a bênção de Deus flua da família deles para todas as nações. Então isso torna a família de Abraão um sacerdócio. Abraão é o sacerdote real que esperamos? Não, mas Abraão encontra uma figura misteriosa que nos lembra daquele sacerdote real prometido. E quem é? Abraão vence uma batalha arriscada. E na volta, ele passa pela cidade de Salém, onde esse rei o encontra. Vemos que esse rei também é um sacerdote que serve ao mesmo Deus de Abraão. Sim, Melquisedeque, esse homem é um mistério. Não sabemos por que ele adora ao Deus de Abraão. Nem sabemos de onde vem sua família. Exatamente. Mas veja o que acontece. Melquisedeque oferece um grande banquete a Abraão e seu exército. Depois oferece a bênção de Deus a Abraão, dizendo que foi Deus que lhe deu a vitória sobre seus inimigos. E Abraão dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que tem. E essa é a história. Mas o que significa? Bem, Melquisedeque é o rei e sacerdote de Salém. Um nome antigo, abreviado de Jerusalém. Ah, Jerusalém, que depois se torna a capital da futura família de Abraão, onde o templo é construído. E os 10% que Abraão dá a Melquisedeque são como os 10% que os israelitas depois darão para honrar os sacerdotes do templo. Exatamente. Então aqui está Abraão, pai dos israelitas, honrando um sacerdócio real bem antes do templo de Israel ou de seus sacerdotes. Ah, Melquisedeque. Sim, ele é muito importante e vamos voltar a ele quando chegarmos à história de Davi. Certo, agora voltando a Abraão. Descobrimos que ele e Sara não podem ter filhos e são muito velhos. Como poderão ter uma família? Bem, eles fazem o próprio plano. Sara obriga uma escrava egípcia a ter uma criança com Abraão. Mas quando acontece, Sara acaba desprezando e oprimindo sua escrava. Então, em vez de confiar que Deus lhes daria uma família, eles fazem do jeito deles. Certo. Por fim, Deus acaba lhes dando um filho, Isaque. Mas logo Deus pede a vida desse filho. Abraão é chamado a sacrificar Isaque em uma montanha. E sabemos que é um teste. Deus está pedindo que Abraão assuma suas falhas, pare seus esquemas e entregue o futuro de sua família a Deus. Abraão e Isaque sobem a montanha, constroem um altar. E bem quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus o impede e lhe oferece um carneiro para substituir Isaque no sacrifício. E aqui o narrador para a história e começa a falar a você, leitor, dizendo: é por isso que hoje se diz, no monte de Yahweh se proverá. O monte de Yahweh, isso é Jerusalém. Isso mesmo. Repare que nas duas histórias que vimos, Abraão está perto do lugar elevado que mais tarde será chamado de Jerusalém. Na primeira história, Abraão encontra um sacerdote real. E na segunda história, Deus provê um sacrifício substituto para cobrir os pecados da família de Abraão. Sim, e as duas histórias apontam para a necessidade de um sacerdote real futuro que também se tornará sacrifício pelos pecados de Abraão e sua família. A partir daqui, a família de Abraão se torna um povo. Mas eles acabam como escravos no Egito. Então, como um grupo de escravos pode gerar um sacerdote real? Exatamente. Isso nos leva a Moisés, cuja história veremos a seguir. A história da Bíblia começa em um templo-jardim, com um casal, Adão e Eva, como sacerdotes reais de Deus. Eles devem cuidar da criação em parceria com Deus.
E esse lugar onde céu e terra se encontram está cheio da bênção de Deus. Mas Adão e Eva foram enganados por uma criatura e foram exilados da presença de Deus. Perderam sua vocação como sacerdotes. Com isso, toda a humanidade é imersa em violência. Mas Deus promete que um novo sacerdote real virá para se oferecer em sacrifício e levá-los de volta à bênção do Éden. Mais tarde encontramos um outro casal, Abraão e Sara. Deus promete que, por meio de sua família, o sacerdote real virá para restaurar a bênção do Éden, não só para eles, mas para todas as nações. Então é essa família que dá origem ao povo de Israel. Eles acabam indo para o Egito e se tornam escravos sob o violento governo do rei deles, o faraó. Então Deus escolhe Moisés para representá-lo diante do faraó e ser um mediador em favor de Israel. Moisés confronta o faraó e liberta Israel da escravidão, levando-os pelo deserto até chegarem ao Monte Sinai. Ali Deus aparece a todos os israelitas e os convida a se tornarem um reino de sacerdotes. Então ele está convidando a todos para serem sacerdotes como Adão e Eva no Éden. Certo, mas eles ficam com medo de Deus e não se aproximam de sua presença. Então Moisés sobe sozinho ao topo do monte. E lá Moisés recebe os famosos 10 mandamentos. Sendo os 2 primeiros: adore somente Yahweh e não faça estátuas de ídolos. E Moisés vê coisas muito incríveis lá em cima. Ele vê o templo celestial de Deus e também uma planta dele, chamada de O Modelo. Certo, a orientação para a construção do tabernáculo. Sim, ele foi projetado como um modelo simbólico do Éden. É um lugar onde céu e terra se encontram. Depois, Moisés vê outra coisa, o modelo de uma figura humana gloriosa. O sumo sacerdote que trabalhará no tabernáculo. Certo, e apenas esse sacerdote pode entrar e sair do espaço sagrado em nome dos outros. Ele está de branco, usa uma coroa e está brilhando com joias. Ele é uma imagem do sacerdote real que esperamos. Mas o homem chamado a ser primeiro sumo sacerdote de Israel é o irmão de Moisés, chamado Arão. Enquanto Moisés vê tudo isso, no pé da montanha, Arão está desviando o povo, fazendo uma imagem idólatra de Deus. Então, aquele que será o sumo sacerdote está quebrando o primeiro mandamento. Sim, Deus fica furioso e diz a Moisés que já está cansado dessas pessoas. Ele quer recomeçar apenas com Moisés, mas Moisés se levanta diante de Deus e intercede pelos israelitas. Ele oferece sua própria vida como sacrifício pelos pecados deles. E apesar de Deus não tirar a vida de Moisés, ele perdoa o povo como Moisés pediu. E quando Moisés desce da montanha, ele está brilhando, como o sumo sacerdote que estava na sua visão. É como se ele fosse o verdadeiro sacerdote que seu irmão deveria ser, mas não conseguiu. E então o tabernáculo é construído. E a família de Arão entra no sacerdócio. Sério? Mesmo com tudo isso? Sim, e as coisas ficam ainda piores. Deus dá a Arão e seus filhos instruções muito claras sobre como agir sendo sacerdotes. E logo no primeiro dia de serviço, os 2 filhos de Arão violam as ordens de Deus. E como estão em um lugar de grande privilégio e responsabilidade, Deus é severo com eles. Eles morrem dentro do tabernáculo. As coisas não vão bem para o sacerdócio de Arão. Certo. Arão e seus filhos falharam em sua função sacerdotal, e isso nos leva a pensar, talvez o povo de Deus precise de um sacerdócio diferente. Talvez um mais parecido com o de Moisés, que ofereceu sua própria vida a Deus. Sim, mas apesar de ser ótimo, Moisés também não obedece totalmente a Deus. Então ele e Arão morrem fora da terra prometida a Abraão. Então Moisés era apenas uma imagem do tipo de sacerdote que o povo precisava. Certo. Ainda esperamos o sacerdote real definitivo que intercederá como Moisés e oferecerá sua vida pelos erros dos outros. Os israelitas acabam entrando na terra prometida e ali nomeiam um rei e estabelecem um reino. Talvez agora o sacerdote real de Deus chegue. Isso nos leva ao rei Davi e veremos sua história a seguir. A história da Bíblia começa em um lugar onde céu e terra se encontram, o Jardim do Éden. Nesse lugar, Deus coloca sua imagem, Adão e Eva, que serão sacerdotes reais de Deus e governarão a criação em nome dele. E tudo isso é chamado de bênção de Deus. Mas eles são corrompidos por uma criatura enganosa. São exilados do céu na terra e perdem a função de sacerdotes reais. E a humanidade mergulha em violência. Mas Deus promete que um descendente virá e derrotará esse enganador, ferindo-lhe a cabeça.
mas entregando sua vida para que o mundo experimente a bênção do Éden de novo. Essa promessa é transmitida a Abraão e sua família, da qual este sacerdote real virá. E essa família cresce e se torna um grande povo. Então Deus convida toda a família de Abraão a se tornar um reino de sacerdotes. Deus virá e viverá entre eles no tabernáculo, que é onde os sacerdotes de Israel farão seu trabalho. Mas esse sacerdócio começa de um jeito horrível. Sim, então quando Israel finalmente se torna uma nação, seu sacerdócio havia se corrompido. E as pessoas começam a pedir um rei. Depois de algum tempo, Deus escolhe Davi. O rei Davi. E ele confia muito no Deus de Israel. Na verdade, com a ajuda de Deus, ele derrota o inimigo mais poderoso de Israel. E isso sem armas adequadas e sem um exército. Pouco tempo depois de se tornar rei, Davi sobe as montanhas no centro das tribos de Israel e estabelece uma capital, Jerusalém, chamada de Sião ou Cidade de Davi. E é como um novo Éden. É a mesma colina visitada por Abraão. É onde ele conheceu Melquisedeque, onde Deus proveu um sacrifício substitutivo pelas falhas de Abraão. Exatamente. Então Davi coloca o tabernáculo na cidade, tornando-o o lugar da presença real de Deus. E durante a inauguração, Davi dança bem animado. Além disso, ele intencionalmente se veste como o sumo sacerdote de Israel. E quando o tabernáculo chega, ele oferece um sacrifício, faz um grande banquete para todo o povo e os abençoa. O rei Davi age como um novo tipo de sacerdote. Sim, e Deus aprova. Na verdade, Deus promete que de Davi virá um rei que reinará para sempre e construirá um novo e definitivo Éden, um templo para a presença de Deus. Davi fala sobre esse futuro descendente em um poema que chamamos de Salmo 110. Sim, Davi lembra a promessa de Deus de que um de seus descendentes governará à direita de Deus. E ele diz que esse futuro rei será um sacerdote como Melquisedeque. Sim, Melquisedeque é um sacerdote rei, honrado até por Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque é mais antigo do que o sacerdócio de Israel. Exatamente. Mas por que Davi não pode ser esse sacerdote real? Bem, Davi era muito incrível às vezes, mas ele também falhou. Ele dormiu com a esposa de um de seus soldados e depois, para esconder toda a relação, mandou matar o soldado. Isso é horrível. Pois é. E suas falhas continuaram, levando a um momento chave em que os inimigos de Israel ameaçavam atacá-los. Infelizmente, Davi não confiava no livramento de Deus como confiava no início. Certo, ele conta todos os seus soldados. Ele confia mais em seu próprio poder do que em Deus. E Deus não fica feliz. Ele traz graves consequências sobre Israel. Davi reage rendendo-se a Deus e oferecendo sua vida como um sacrifício substitutivo por seu povo. Como Moisés, que ofereceu a si mesmo pelos pecados do povo. E como Isaac, que foi oferecido pelos pecados de Abraão, mas ali Deus ofereceu um substituto. Entendi. Então há um padrão aqui. Sim, e esse padrão nos leva à história de Jesus. Ele afirmou ser o sacerdote real prometido. Para quem essa história apontava? Aquele que traria as bênçãos do Éden e restauraria a vocação perdida dos humanos para cumprir as promessas de Deus a Abraão e a Davi. E é a história dele que veremos a seguir. Temos explorado o tema do sacerdote real na Bíblia. Começamos com Adão e Eva, chamados para representar Deus e reinar como imagem dele sobre a criação. Reinar e representar Deus. Essa é a função ideal de um sacerdote real. Mas, tragicamente, os humanos são enganados por uma criatura e abandonam sua vocação, sendo exilados do Éden e enchendo o mundo de violência. Mas nem tudo está perdido. Deus promete que um dos descendentes deles virá para intervir em seu nome e restaurar as bênçãos do Éden. Um novo sacerdote para restaurar aqueles que falharam. Ele ferirá esse enganador, mas será ferido por ele. Ele é como um sacerdote real que se torna um sacrifício. Ao longo da história de Israel, Deus elege muitas pessoas que poderiam ter sido sacerdotes reais, como Abraão, Moisés e Davi. E todos falham. Mas suas histórias apontam para frente, antecipando o sacerdote real definitivo. E isso nos leva a Jesus. Na época dele, o povo de Israel era governado pelo Império Romano, mas também por seus próprios sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote que trabalhava no Templo de Jerusalém. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no espaço mais sagrado, que era separado por uma cortina grossa bordada com imagens de querubins.
E o sumo sacerdote nessa época era um homem chamado Caifás. Ele é quem atualmente representa o povo diante de Deus. E então chega Jesus. E quando somos apresentados a Jesus, ele está fora de Jerusalém, sendo batizado no Rio Jordão. Os céus se abrem e Deus diz: "Você é meu filho, a quem eu amo. Em você tenho prazer." Essas palavras reúnem 3 declarações das escrituras hebraicas sobre o sacerdote real esperado, que seria o rei prometido por Deus, da linhagem de Davi. E também o filho amado, como Isaque foi para Abraão. E ele é o servo-rei sofredor de Isaías, que morre pelos pecados de seu povo. Esse batismo é como sua ordenação como sacerdote real. Certo. Então não é surpresa que depois Jesus comece a agir como um sacerdote. É mesmo, perdoando os pecados das pessoas ou restaurando pessoas impuras para que pudessem entrar no templo. Essas são as coisas que os sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém deveriam fazer. Mas Jesus está fazendo isso fora da autoridade deles. Então começam a vê-lo como uma ameaça. Então, isso leva a uma história em que Jesus sobe uma montanha alta com alguns amigos e ali ele é transformado. Ele começa a brilhar e suas roupas ficam totalmente brancas. Parece com a visão que Moisés teve do sumo sacerdote ideal. Sim, exatamente. Aqui Jesus está sendo revelado como o sacerdote real definitivo. E é aqui que Jesus decide ir a Jerusalém, mesmo sabendo que será morto. Depois, Jesus entra em Jerusalém e desafia a autoridade do sistema sacerdotal que dirigia o templo. Como quando ele entra e interrompe a venda de animais para sacrifícios. Essa é a sua forma de mostrar que ele é o sacerdote no comando. Depois perguntam a ele: "Quem você acha que é?" Jesus responde citando o Salmo 110 das Escrituras de Israel. Esse é o salmo em que o rei Davi fala de alguém que ele chama de meu Senhor, alguém maior do que ele e que reinará como sacerdote real. Jesus está afirmando que ele é esse sacerdote. Isso irrita os sacerdotes em Jerusalém. Então eles o prendem e o levam a julgamento diante de Caifás, o sumo sacerdote, que pergunta a Jesus: "Você é o ungido?" E o que ele quer dizer é: você é o sacerdote real? Porque no momento essa é a minha função. Jesus responde citando novamente o Salmo 110. Eu sou, e você me verá reinando à direita de Deus. Mas na verdade estamos prestes a ver Jesus sendo morto. Como pode ser reinar como sumo sacerdote? Bem, lembre-se do padrão nas Escrituras de Israel, em que o sacerdote real se entrega em sacrifício. Jesus está dizendo que oferecer sua vida pelos outros é a maneira como subirá ao seu trono real. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou no meio. A presença da vida de Deus e as bênçãos do Éden, que ficavam protegidas e separadas, agora podem fluir do templo e encher toda a criação. E quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece aos seus seguidores e os envia às nações. Para que compartilhem as boas novas de que ele é o rei e sacerdote que vai restaurar as bênçãos do Éden. Por isso o apóstolo Paulo chama Jesus de um novo Adão. Ele nos convida de volta ao Éden para nos tornarmos como ele. Para assumirmos nossa vocação perdida como sacerdotes reais de Deus. Sim. E esse novo sacerdócio real, formado pelos seguidores de Jesus, é o que veremos a seguir. A Bíblia apresenta a humanidade como sacerdotes reais, governando com Deus no Éden, um lugar cheio de vida e bênção. Mas a humanidade foi enganada pelo mal e exilada do Éden. Então, os humanos perderam sua vocação de sacerdócio real. Mas Deus prometeu que um de seus descendentes seria um sacerdote melhor, que derrotaria o mal e agiria em nome dele para restaurar as bênçãos do Éden. Ele seria um sacerdote real, como Melquisedeque, que Abraão conheceu em Jerusalém, e também como Moisés e a figura sacerdotal que ele viu no Monte Sinai. Esse descendente também seria como Davi e o sacerdote rei que Davi chamou de meu Senhor, no Salmo 110.
E todos esses nos levam a Jesus, o sacerdote real, definitivo, que sofreu e morreu por uma humanidade caída, para que fossem restaurados à sua vocação original de sacerdotes reais. Cerca de um mês depois da ressurreição de Jesus, seus discípulos o veem subir aos céus. Sim, esse foi o cumprimento das esperanças de Israel e da história de Jesus. Ele foi elevado ao templo celestial da presença de Deus e colocado lá como sacerdote real cósmico. Jesus também pediu para os seus seguidores esperarem a presença de Deus vir e os guiar para o futuro. Então, durante Pentecostes, uma festa em Jerusalém, o Espírito de Deus os enche com sua presença como se eles fossem mini-templos cheios da presença de Deus. Mini-templos? Sim, assim como Deus residiu no tabernáculo e depois no templo, agora Deus habita entre os seguidores de Jesus e seus corpos são o templo. O apóstolo Pedro, que estava lá naquele dia, explicou assim: vocês são pedras vivas, usadas na construção de uma casa espiritual, são sacerdócio real. Então eles juntos são o templo de Deus. E eles também são sacerdotes, reivindicando a vocação perdida de Deus para a humanidade, de governar o mundo em seu nome. O Espírito está restaurando a vida e a bênção do Éden para o povo de Jesus. Mas essas pessoas não são sacerdotes. Eles são comerciantes, pescadores, soldados, escravos, cobradores de impostos e pobres. Eles trabalham no mundo, não em templos. Mesmo assim, falavam e se comportavam como sacerdotes. Acreditavam que Jesus era o sacerdote real cósmico, governando céu e terra como seu templo. E eles se viam como uma extensão de Jesus aqui na terra, ou seja, o corpo do Messias. Essa é uma linda imagem. Mas como é isso na prática? Bem, se você fosse ao templo em Jerusalém, ouviria os coros sacerdotais cantando poesias que honravam a Deus e contavam a história de seu amor. A música era uma ponte entre céu e terra. E seguidores de Jesus começaram a compor e cantar canções sobre ele, como parte de sua vocação sacerdotal. Certo, os sacerdotes também rendiam tudo a Deus com seus sacrifícios. Então, os seguidores de Jesus começaram a oferecer seu tempo, dinheiro e energia para servir os necessitados. E eles disseram: são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Os sacerdotes também intercedem por outros com bênçãos e orações, pedindo pelas necessidades de todos. Sim, por isso o apóstolo Paulo pediu aos cristãos que viviam em Roma que oferecessem seus corpos como um único sacrifício vivo. Um sacrifício vivo? Sim, Jesus ofereceu sua vida no maior ato de amor. Então eles também deveriam se entregar um ao outro e àqueles que precisavam de sua ajuda. Esse é o sacrifício real, ao estilo de Jesus. Quando pessoas imitam Jesus, o sacerdote real, tornam-se uma nova humanidade, reunindo o céu e a terra. Exatamente. E agora você vê como toda a Bíblia é uma história unificada sobre sacerdotes reis humanos que se perderam. Mas como Deus prometeu levantar um sacerdote que daria sua vida para nos restaurar. E como as histórias de Abraão, Moisés e Davi apontam para um sacerdote e rei prometido. E como tudo isso leva a Jesus, nosso sumo sacerdote, que sofreu em nosso lugar para restaurar nossa vocação. E é por isso que, no final da Bíblia, há uma visão de um céu e uma terra renovados e reunidos, com humanos servindo e governando como sacerdotes reais de Deus para sempre.